Tem o pessoal que vem pelo link do Zoom e tem o pessoal que que assiste pelo YouTube, tá? Fica pelo YouTube. E essa temática de garantia ao repouso, essa condição de repouso, qual curiosidade em entender o tema? Qual é a questão central disso? Existe alguma pesquisa, algum estudo, ou foi algo analisado com o tempo? Como surgiu isso, Adriana? É um estudo da neurociência, estudando qual é a importância do sono, porque a neurociência ela estuda o cérebro humano, as suas funções, funcionalidades, cada partezinha, e conseguiu-se identificar o que é que acontece durante o período do sono. A gente não começou ainda, né? Ou já começou? Porque daí eu quero saber se eu já desenvolvo. Não, né? Calma. Primeiro vai ser, eu vou falar, depois o sim, tá. Cássio, então, depois você. Sim, José Carlos está sem áudio. Você está sem áudio, você está no mudo. Então, só estou perguntando para saber como funciona. Para entender. Isso. As neurociências, elas estudam todos os funcionamentos cerebrais. E foi se descoberto a amplitude de coisas que se acontece, quer dizer, foi descoberto um pouquinho, né? Porque a gente não entende nada ainda, essa é a verdade. Do que acontece durante o sono, durante o repouso. E isso interfere em todas as áreas da nossa vida, todas, inclusive na gordurinha abdominal, por incrível que pareça. Interfere numa aparência de estar saudável ou não, e uma noite mal dormida, só adiantando aqui um pedacinho, pode te deixar com um aspecto de cansaço no rosto que inconscientemente, mas quando alguém olha para você, tem a sensação de estar doente, de que você está doente. Isso pode atrapalhar numa entrevista de emprego, pode atrapalhar numa paquera, porque você deixa de se tornar atraente de uma maneira assim muito inconsciente, que o cérebro da outra pessoa vai captar de forma inconsciente e não vai te desejar por perto. Olha que interessante. É verdade. Bem. Realmente é interessante porque tem vários reflexos, alguns que a gente nem imagina, né? Essa que é a grande nem imagina. Realmente assim, eu sou apaixonada. Eu ainda não fiz uma pós em neurociência, mas está na minha listinha porque eu acho fantástico os conhecimentos, as novidades que a cada dia eles trazem. Eu penso que a matéria seja relevante, sim. E pode ser um tema de um estudo mais... Eu penso até que um estudo de campo, viu? Principalmente com relação ao rendimento dos advogados, diante das alterações legislativas e todo o período que a gente está passando. No campo jurídico, principalmente no campo dos advogados de forma geral, o ano de 2020 foi um ano de significativas mudanças, inclusive como ferramenta de trabalho. E, veja, em parte para pior.
por exemplo, com relação às audiências trabalhistas. Muitos advogados questionam a da audiência trabalhista ser feita de forma virtual. Sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, porque nós temos a questão de que algumas audiências iniciais ou audiências de conciliação tiram a necessidade de deslocamento, então facilitam. As audiências de instrução têm sido objeto de muita reclamação por parte dos advogados. Pelo menos em todas as reuniões que eu vejo, que eu ando, eu participo, eu vejo esse tipo de comentário. E quer queira, quer não, eu percebo visualmente, aí a gente entra naquela questão do visual mesmo, os advogados com uma cara de mais cansado, né? Aí eu olho para os advogados e falo, nossa, o cara está cansado, o cara está cansado. Eu passo cansado, outro cansado, outro cansado. Eu falo, cara, tá todo mundo cansado. E a pessoa não tem mais o deslocamento, porque antes era assim, eu tenho que me deslocar, eu tenho que sair de Santos, eu tenho que ir para São Paulo, fazer uma sustentação. Agora não tem mais. Né? Ele pode ficar do escritório fazendo sustentação oral. Assim, mesmo assim, a gente começa a perceber que tem esse tipo de cansaço que, em tese, não teria que ocorrer em razão do deslocamento. Então, assim, eu confesso que eu fico pensando, não tem o deslocamento, mas, ao mesmo tempo que não tem, as pessoas parecem que estão mais cansadas. Parece que estão correndo o dobro do caminho. É outro tipo de fadiga, né, doutor? Exatamente, entendeu? São várias fadigas dentro de uma fadiga só. Agora, quais são essas fadigas, por que elas existem e como elas começam a ocorrer? E até que ponto que o repouso, e qual é a forma de repouso? Será que existe uma forma de repouso só? O descanso, deitar? Né? Então a gente começa a pensar dessa forma. Né? Advogado tem a síndrome de burnout também, viu? Sim. Tem. Se eu não me engano, e se eu estiver errada, me corrijam, mas acho que foi na década de 80 que foi lançada a ideia de que tempo é dinheiro e alguns empresários muito famosos se gabavam por estar dormindo pouco e trabalhando muito. E essa ideia pegou ao ponto de nós falarmos, né, brincarmos seriamente com os nossos adolescentes, falando assim, que você não tem tempo de estudar, o que você faz da meia-noite às 5, para vestibular principalmente, né? E se eu conseguir hoje mudar essa ideia em alguns de vocês, eu já estou feliz da vida, porque isso não está certo. Não está mesmo. Eu estava conversando com a minha filha ainda hoje, ela está estudando para vestibular, inclusive, e eu falei, às vezes, um período de descanso entre um estudo e outro, por menor que seja, às vezes 15 minutos, não vai te tirar a concentração, porque você vai voltar focada, mas vai fazer com que teu corpo dê uma relaxada para você ter um novo ciclo. O corpo entende que você está entrando em diferentes níveis para estudo, inclusive da matéria. Acabou uma matéria? Para, toma uma água, anda um pouco, volta, senta para estudar outra matéria. O corpo entende, olha, foi o ponto final daquela liturgia, agora é uma outra liturgia. Então, às vezes, isso pode ser interessante para o ponto de vista do estudo, penso eu, né? Eu não sou entendedor do assunto, mas sim, até as questões de preparo físico, né? O corpo dá sinais. Quando a gente se exercita muito, o corpo libera o ácido lático. A gente é obrigado a parar, porque a dor fica insuportável, né? E depois, se não parar, ele vai dar a cãibra, né? Ele falou, eu tive esgotamento do que eu podia ter. É hora de parar. Então, o corpo avisa. A mente também avisa, né? Então, temos que pensar dessa forma. Eu posso dar dá tempo de eu dar uma dica? Claro. Dá? Eu posso dar uma dica para vocês de como ampliar a criatividade, porque eu imagino aqui a maioria talvez seja advogados e até para solucionar os casos, achar saídas diferentes e boas para as questões de vocês, a criatividade deve ser assim hiper necessária, né?
E tem uma dica para aumentar a criatividade para encontrar soluções de problemas, que é você estar lendo pelo menos 3 livros diferentes ao mesmo tempo, mas não pode ser qualquer livro. Tem que ser livros com temáticas completamente diferentes. Por exemplo, um livro de química, um livro de história, um livro de romance. 3 livros com temáticas muito diferentes. Por quê? Quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro vai tentar fazer uma relação entre tudo que nós fizemos durante o dia, encontrar pontos em comum. E é extremamente difícil encontrar pontos em comum, por exemplo, entre um livro de química e um livro de história. Então, se você conseguir ler 3 livros com temáticas completamente diferentes, o teu cérebro vai ter muita dificuldade para estar fazendo ligação entre eles e vai treinar achar saídas mais rápido de problemas mais difíceis. É um treinamento cerebral, Oi? verdade? É um treinamento cerebral. Treinamento, isso. Interessante. Eu gosto de álgebra, vou pegar o meu livro de álgebra do colégio e vou começar a fazer uns exercícios. Bom, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Acho que são 10h07. Eu não sei se o pessoal da TS tem que gravar a reunião ou se passa direto. Aí fica a cara. Tá gravando já, viu? Ah, tá gravando, tá certo. A informação de que tá gravando. Então tá bom. Sim, tá aqui embaixozinho que tá gravando. Bom Isso. dia a todos. Tudo bom? Bom dia. Tudo Isso. bem? A doutora Manuela, que acabou de falar, é uma das coordenadoras desse grupo de estudo, juntamente com a doutora Fabíola, né, que não pôde estar presente hoje, teve um compromisso, acredito que de saúde, em razão de ter machucado o braço. A presidente é a doutora Vanessa Morresi, que teve um infortúnio familiar, em razão de falecimento, e não pôde comparecer também hoje, né? Então, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, garantia ao repouso no direito do trabalho, né? A temática é interessantíssima, contamos com a presença da psicóloga Adriana Floridi, do Acácio Lima dos Santos, que é funcionário público federal da 2ª Região, e do Dr. Mário Iso, que é advogado formado pela Universidade de São Paulo, né, especialista em Direito do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária. O nosso colega Cássio é servidor público da Justiça do Trabalho desde 91, atua como chefe de gabinete no TRT da 2ª Região, bacharel em Direito aprovado no Exame da Ordem, mestrando em Direito da Saúde aqui na Unisanta, em Santos, pós-graduado em Língua Portuguesa, né? Professional Coach, certificado pela mentoria European Mentoring and Coach Council, correto? Palestrante, instrutor, possui curso em gestão de pessoas na oficina de gestão da Lara Matos, realizou vários cursos relacionados à justiça laboral. Eu sou prova viva disso, porque muitos deles eu vi, inclusive esses dias eu andei vendo a foto do Acácio circulando aí em mais um curso, né? E tem outras questões voltadas para temas como liderança e gestão de pessoas, né? E a Adriana Floridi Batista, formada pela Universidade Metodista de São Paulo, bacharel em psicologia, possui curso de extensão cultural psicossomática e é membro da Sociedade Brasileira de Coaching, com formação em quatro ênfases: curso de inteligência emocional, ministrado pelo Daniel Goleman, Marshall Goldsmith e Will Linson, e curso de Omotemashi, correto, Adriana? Omotemashi? Depois tem que falar para a gente o que é, porque eu confesso que eu não sei. E agente de fomento mercantil pelo Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil,
curso Aprender a Empreender pelo Sebrae, criadora do projeto PEER, para desenvolvimento pessoal, e parceria no projeto Cidadão Eficiente, né, curso profissionalizante de deficientes e inclusão no mercado de trabalho. E é palestrante com o tema Felicidade segundo a Neurociência na Imersão Esparta. Bom, então eu já fiz uma breve leitura do currículo dos nossos palestrantes. Eu confesso que me chamou a atenção o ONU, alguma coisa, depois maiores explicações, né? E sejam todos bem-vindos. A palestra ela não deve demorar demais, a gente já conversou com os palestrantes para que não seja enfadonho, mas eu, pelo tema, pela leitura do tema, eu já tenho bastante sugestão de pesquisa, inclusive de campo, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso. Então, a palavra fica com os senhores, a Adriana ficará por último, os nossos palestrantes falaram primeiro no recorte histórico, né? Então, a liturgia é o recorte histórico, os casos práticos, e a Adriana com o arremate da parte dela. Depois, havendo a necessidade e questionamentos, a gente abre para a pergunta dos presentes, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade. Bom, conforme foi decidido, eu inicio aqui a nossa palestra, fazendo aí um breve relato histórico da garantia ao repouso no direito do trabalho. Agradeço desde já ao grupo de estudos da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e a todos os participantes. E, iniciando aqui, eu tenho a dizer que esse tema é muito amplo, mas vamos tentar resumi-lo para ficar de uma forma mais fácil de se ter uma noção, pelo menos breve e geral, sobre o que pode ser dito sobre a garantia ao repouso. O descanso, todos sabem, é um direito natural do ser humano, uma necessidade biológica. E ele, assim sendo, tem origens culturais em relação à sua normatização, iniciando-se, pelo que se sabe, pelo menos aqui na civilização ocidental, com origens na Bíblia, inclusive, onde se relata que Deus descansou após o 7º dia. Nós temos também o Decálogo de Moisés, que fala sobre o repouso. E o domingo, por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo, portanto, foi eleito o dia de adoração. E, portanto, um dia reservado à adoração e em que não se pode trabalhar. Ao contrário dos hebreus, cujo dia de descanso é no sábado. Esse direito ao descanso, por exemplo, foi instituído em Roma pelo imperador Constantino no ano de 321 depois de Cristo. É a primeira norma que nós temos notícia que fala sobre o direito ao repouso, como obrigação legal. Então, ele proibiu trabalho aos domingos e, em virtude do cristianismo ser a religião oficial do Estado romano. Ao mesmo tempo, não só uma origem religiosa do direito ao repouso, mas também os dias festivos, origem cultural, né? Então, os dias festivos de festa, na antiguidade, também eram considerados dias de repouso. Mas a norma era esta do domingo ser um dia de repouso para que o pessoal pudesse ir para a igreja e professar sua fé. Estou falando de civilização ocidental, né? Na Idade Média, isso perdurou em relação aos países de cultura cristã. E durante a Revolução Industrial, aí começaram a ter alguns questionamentos e algumas questões começaram a ser levantadas de forma mais com a organização dos trabalhadores, principalmente. E lembrando que o direito ao repouso não é só em relação, quando a gente fala repouso, é o termo amplo.
Não é só o descanso semanal. Tem também o descanso entre jornadas e o descanso intra-jornada, ou seja, dentro da própria jornada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, esse direito ao repouso, ele foi nessa orientação de ser tradicionalmente aos domingos, até que sobreveio a Convenção número 14 da Organização Internacional do Trabalho, de 1921, que estabeleceu um período de descanso de 24 horas a cada 7 dias trabalhados. Foi assinado pela maioria dos países. No Brasil, a Constituição de 1934 já previu esse direito. Com a organização dos trabalhadores, movimentos grevistas pelo mundo, eu ressalto a todos que esses direitos de que eu falo, e muitos outros, não foram conseguidos através de conversa, muitos foram através de greves que, naquela época, houve até relatos de muita violência, de morte. Então, isso foi conseguido a muito custo pelos trabalhadores, inclusive, às vezes, até com relatos de assassinatos, de coisas, eventos terríveis. Enfim, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artigo 24, também previa esse direito ao lazer, direito ao repouso. E a Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção número 106 de 1957, também estendeu o direito ao repouso, ao comércio e aos escritórios, porque a Convenção número 14 se relacionava às indústrias. Bom, o direito ao repouso, então, já estava meio consolidado, e aí, no Brasil, já estava previsto constitucionalmente. Com a Constituição de 1988, esse direito está no artigo 7º, em seu inciso 15º, que fala do descanso semanal remunerado de preferência aos domingos, e no seu inciso 13º, que limita as horas de trabalho. Isso é uma questão importante também, da limitação das horas de trabalho. Essa questão, ela não é nova. Como eu disse, vem desde a Revolução Industrial, que os trabalhadores ingleses trabalhavam 16 horas nas minas de carvão. Então, isso é uma outra faceta que tem que ser ressaltada e com muito custo conseguindo a diminuição da jornada de trabalho. Aliás, até hoje na Europa se busca a diminuição da jornada de trabalho, não ampliação. Exatamente tendo-se em vista o direito do trabalhador de ter uma mente sã, de ter uma boa noite de sono e direito ao lazer e ao descanso, porque isso aumenta a sua produtividade. Aumenta a sua produtividade, ao invés de pensarmos que ele tem que trabalhar o máximo possível para gerar lucro. Isso não é verdade, conforme será falado pelos meus colegas. Isso é essencial. Essa noção de que trabalhar mais é mais produtivo ou geraria mais lucro ao empregador. Isso nem sempre é verdade, como nós sabemos, devido às doenças mentais que existem hoje, que serão faladas pelos meus colegas. Então, nós temos aí a Constituição que previu esse direito ao repouso semanal remunerado e, anteriormente, a CLT, que é uma conjunção de normas trabalhistas, ela também já previa a questão do repouso para os trabalhadores na questão do intervalo intrajornada. O que é intervalo intrajornada? É no meio da jornada de trabalho. Porque se você trabalha sem nenhum tipo de descanso, também isso vai afetar a sua produção. Então, nós temos o artigo 71 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz que para quem trabalha mais de 6 horas, tem direito a 1 hora de descanso, e quem trabalha no mínimo 4 tem direito a um intervalo de 15 minutos. Então, isso está no artigo 71.
com muitas convenções coletivas, que são contratos feitos entre sindicatos dos trabalhadores e patronais, para falar numa linguagem mais leiga, eles diminuem esse horário de 1 hora para meia hora. Inclusive, a reforma trabalhista de 2017 autorizou expressamente isso, que já era uma condição que já existia antes entre alguns sindicatos e convenções coletivas. Também nós temos o artigo 66 da CLT, que prevê que entre 2 jornadas de trabalho tem que existir no mínimo 11 horas de diferença. Isso é o direito ao sono, então o trabalhador descansar. Porque não adianta também ele trabalhar somente 8 horas por dia e não ter direito a um descanso justo, a um descanso que lhe faça recuperar a sua condição psicológica e mental para o novo dia de trabalho. E o artigo 67 também prevê o descanso semanal remunerado, finalizando aí, então, os dispositivos legais que dizem respeito ao repouso. Lembrando que isso não é como é que se pode dizer, esse benefício de descanso que se dá ao trabalhador não é um favor, não é uma coisa supérflua. Muito pelo contrário, aliás, isso é essencial para que ele tenha uma boa produtividade e que ele possa, além disso, ter o seu convívio familiar, que todo ser humano tem direito, combata a fadiga física e também tem um aspecto econômico, porque fazendo isso ele vai produzir mais e vai render mais para a empresa para a qual ele trabalha, gerando aí um melhor desempenho. Então, essa era basicamente o resumo, um breve histórico de como que se desenvolveu o descanso, o direito ao repouso na nossa sociedade e as leis, de uma maneira bem genérica, porque não tenho tempo para falar sobre tudo, o tema é muito amplo, que estão aí na nossa sociedade hoje sobre o tema. Então, eu vou passar a palavra agora ao doutor Acácio, que vai falar sobre os casos práticos em relação ao nosso tema, garantia o repouso no direito do trabalho. Doutor Acácio? O Acácio me avisou que ele está com um problema de sinal. Tá? Ele falou que o sinal dele está instável. Mas ele está tentando talvez um outro aparelho ou uma reconexão. Acho que conectou de novo. Acácio, ok, só está com o áudio cortado. Perdão, tinha desligado para melhorar a audição também. O microfone fechado a gente escuta melhor. Está ouvindo bem agora? Sim. Sim, estamos ouvindo bem. Mário, já vai passar para o Acácio? Sim, eu já terminei, agora passo a palavra ao Acácio. Isso, então vamos lá, Acácio, por favor. Está me ouvindo agora ou não? Tem imagem? Ok. A abordagem, de fato, é muito ampla, não se esgota de forma alguma em alguns minutos, mas eu queria pontuar algumas situações jurídicas, uma das relações de trabalho, que é o nosso foco, alguns casuísmos, inclusive, tem alguns que eu fiquei até surpreso, que eu realmente desconhecia por completo como é que era feita, por exemplo, o cálculo de horas de repouso de um piloto de avião, por exemplo, e que influi diretamente na atuação dele enquanto piloto, entre outros, né? Mas é muito amplo, até porque essa condição de descanso também está muito relacionada a coisas paralelas que com o sono por si só, mas o ambiente tal, ou para agravar a falta do descanso na vida do trabalhador. Eu queria começar... Só uma gentileza, Cássio, que no começo travou bastante. Você pode repetir e ser um pouco menos... você está falando muito rápido. É mesmo? Vamos lá, então. Longe de querer esgotar o assunto, porque realmente o assunto é muito amplo,
a gente vai traçar em linhas bem simples alguma jurisprudência, algum conhecimento que se verifique em relação às relações de trabalho, com relação às perdas de descanso, que é fundamental para que o trabalhador possa exercer o seu ofício da melhor forma. Tudo bem aí, Daniela? Melhorou? Ok. Então, é interessante observar que o sono em si ele também é afetado pelas condições do ambiente de trabalho que atenuam ou incrementam a dificuldade do exercício do ofício em função da má qualidade de sono ou de descanso ou de repouso. Então, eu queria começar falando uma situação que eu já ouvi já faz um bom tempo. O meu sogro, fazendo já um conhecimento de caso, né? Meu sogro trabalhou na Union Carbide. Agora não existe mais aqui no Brasil, já foi retirado aqui do nosso solo pátrio. E em determinado momento, num turno, um dos funcionários da empresa prendeu o dedo em uma engrenagem lá na indústria, na fábrica. E foi socorrido e tal, ficou sem o dedo, mas chamou depois a direção da fábrica, o empregado, e perguntou o que aconteceu para ele ter se descuidado a esse ponto de perder o dedo, né? Já que a empresa tem bastante norma de segurança, estamos falando de uma multinacional e estamos falando dos anos 80 para 90, já faz muito tempo isso. E ele falou que ele não prestou atenção porque ele estava cansado, fadiga, falta de sono, porque ele era sacoleiro. Então, ele estava fazendo muito transporte lá para o Paraguai e voltava, e isso impediu que ele tivesse um sono adequado. E tudo bem, o chefe dispensou ele para repouso e tudo mais, né? E chamou o chefe de turno dele. E perguntou se era do conhecimento dele que o funcionário, o subordinado, estava se dirigindo ao Paraguai fazendo o transporte via sacoleiro. Ele falou, não, desconheço, não tinha nenhuma noção disso. Ele falou, porque foi por isso que o empregado teve o dedo decepado. O que me chamou a atenção é que, segundo a informação do meu sogro, de fato foi assim, o chefe de turno foi despedido. Porque ele, na ideia do patrão da Union Carbide, era a obrigação do chefe saber da vida pessoal do trabalhador nesse sentido, de estar atento a qualquer déficit de atenção e correr atrás da informação para evitar esse tipo de acidente. Eu achei isso, assim, espetacular. Mas, volto a falar, estamos falando de uma multinacional. Essa talvez não seja a realidade dentro do Brasil, acredito que não, mas é um caso que ilustra bem o que pode ocasionar um acidente de trabalho por decorrência da ausência de repouso adequado dentro de um contexto mais amplo. Às vezes, nem a pessoa que vai ser prejudicada, mas o chefe de turno. Essa é uma condição, essa é uma característica muito particular dos americanos e, como eu falei, mas eu achei interessante essa preocupação deles. Aqui no Brasil, eu coletei algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, da lavra do ministro Renato Lacerda Paiva, onde ele, por exemplo, trata de uma situação onde vai ser discutida a teoria da responsabilidade objetiva, no caso de eletricitário. Evidentemente que eu não vou ler todo o julgado aqui, vou fazer alguns apontamentos que eu achei relevante. No caso concreto aqui, o que estava em discussão era exatamente se a falta de sono teria contribuído para que o acidente com o eletricitário ocorresse. O que aconteceu de fato? Ele foi fazer um reparo numa fonte de energia de alta voltagem e aquele arco voltaico, para quem não sabe, é aquela carga de energia que fica em volta das zonas de tensão elétrica, e que pode trazer o empregado e grudar o cara e matar ele eletrocutado. E o que aconteceu? Esse funcionário, a empresa alegava que ele não tinha dormido direito, por alguma informação que não aparece no processo aqui, e por conta disso ele teria se descuidado e tomado choque. A discussão toda é se havia ou não necessidade, se o sono teria influenciado ou não, e começa a escrever o seguinte, que a responsabilidade seria sempre objetiva, porque trata-se de risco concreto que está sendo exposto, uma vez que o trabalho é feito sempre, diuturnicamente, em situação de risco, é evidente que em ré ipsa não vai ser colocado nenhuma prova de culpa. Já está presumida a culpa da empresa, porque de fato não cuidou do seu empregado. E nesse caso em concreto, inclusive ele faz a referência à própria roupa, a vestimenta inadequada que o funcionário estava usando.
Quer dizer, a empresa vai alegar o sono e não faz apontamento da inadequação da roupa que o empregado utilizava. No caso concreto aqui, o ministro acabou dando razão ao reclamante, a empresa foi condenada, não foi caracterizado nenhum descuido por parte do reclamante em ter desobedecido ao horário de aproximação, porque quando há reparos na rede elétrica, eles desligam tudo, esperam um tempo, depois eles começam a voltar a corrente quando vai fazer o reparo, aliás, antes de fazer o reparo. E a corrente voltou antes, o arco voltaico já estava instalado, e quando ele foi, ele esbarrou numa placa de metal mal ajustada e morreu não, foi queimado em 2º grau, parece, né? Então, você vê, a questão do sono é sempre uma ponta para a empresa atribuir a culpa. Isso acontece muito na aviação, motoristas, a questão do sono, né? Para provar que os incidentes são causados pela própria má conduta do empregado. No caso concreto, o ganho de causa, como já falei, foi do empregado, porque o ministro entendeu que a culpa já era presumida da reclamada por responsabilidade objetiva e não subjetiva. E uma das coisas que ele fala no agravo aqui, o relator José Roberto Freire Pimenta, é que não há dúvida de que a atividade profissional desempenhada pelo reclamante era de risco, pois o eletricista está sujeito à descarga elétrica de alta tensão quando trabalha em rede de transmissão de energia. Também disse o seguinte, o outro ministro, Guilherme Augusto Caputo Bastos, na hipótese, constata-se dos autos que o trabalhador sofreu acidente de trabalho ao realizar serviços de manutenção de rede de alta tensão, tendo recebido uma descarga elétrica que resultou na sua morte. É outro caso, né? Assim, considerando o risco da atividade, a Igreja Corte Regional reconheceu corretamente a responsabilidade objetiva da reclamada, independentemente do dolo ou culpa do evento. Então, a questão do sono aqui nem podia ser alegada pela natureza da atividade. Um outro caso que eu queria citar aqui é com relação aos efeitos de produtos de origem química, em específico o tolueno. É evidente que quando o reclamante vem até o advogado e fala, olha, eu trabalhava com o tolueno, tem aparentemente uma boa chance de haver realmente uma causa de algum dano que tenha sido feito para se requerer o dano moral e etc. E a reparação que se quer. Contudo, o tolueno, ele tem graus de contaminação, e isso tem que ser muito bem observado quando da perícia, ou mesmo quando a explanação da atividade do reclamante. No caso concreto aqui, havia uma funcionária que foi contaminada, apresentou sinais de neurológicos, deficiência neurológica, que foi acentuada pelo tolueno, segundo a alegação do advogado dela. Mas a perícia constatou que não era bem a situação dela, dizendo o seguinte, no caso da perícia, pode ser fatal o tolueno ser aspirado e penetrar nas vias respiratórias com edema pulmonar e pneumonia química. A exposição única pode provocar efeitos narcóticos como tontura, sonolência, inconsciência, náusea, dor de cabeça e incoordenação motora. Então, às vezes, as pessoas estão em atividade laboral e aparentemente estão sonolentas, mas não tem a ver com descanso, tem a ver com o produto com que elas trabalham e elas são prejudicadas na sua atuação. Isso tem que ser levantado com muita calma na perícia, de ser previamente investigado pelo advogado do reclamante para ver qual é o grau de contaminação que pode ter ocorrido. No caso concreto, aqui a jurisprudência afastou, o Tribunal Superior afastou a culpa da empresa, porque não ficou, a exposição foi mínima e havia equipamento de segurança. E outro dado interessante é que os demais colegas de trabalho, nenhum deles sofreu a mesma sonolência, por exemplo, evidenciada aqui no caso concreto. Então, é interessante observar que a contaminação com elementos químicos, ela também pode provocar a sonolência e pode ser confundida com alguma coisa de ausência de descanso. E isso não é uma coisa exatamente correta. Tem que ser analisada, uma perícia muito bem dimensionada e aplicada. Além disso, deixa eu colocar outro caso aqui, a jornada excessiva dos empregados expostos a jornada extensa, replicada, 12 por tantos, etc. Tem um julgado aqui que fala sobre a jornada exaustiva, que era feita de 15 horas de trabalho.
e aqui também o TST condenou, decisão do doutor José Roberto, do ministro José Roberto Freire Pimenta, alegando que houve configuração de dano moral existencial e também em ré ipsa. Não precisava nem provar isso. Por quê? Ele colocou o seguinte entendimento. Esta corte tem entendido que a submissão habitual dos trabalhadores à jornada excessiva de labor ocasiona-lhes dano essencial, modalidade de dano imaterial e extrapatrimonial, em que os empregados sofrem limitações em sua vida pessoal por força da conduta ilícita praticada pelo empregador, exatamente como na hipótese dos autos, importando em confisco irreversível de tempo que poderia legitimamente destinar-se a descanso. Então, essa contínua exaustiva jornada de trabalho, ela causa um reflexo, inclusive social, de dimensões que a gente mal consegue averiguar. Porque, com certeza, uma pessoa que trabalha demais, chega cansada em casa, tem impaciência, está incomodado com tudo, vai reclamar de tudo, pode criar um conflito familiar, só decorrência de uma extenuante jornada de trabalho. Isso afetando o seu descanso, o seu convívio familiar, como eu disse, e também não há como em recomposição, não há tempo para fazer a recomposição das forças físicas e mentais naturalmente desgastadas por sua prestação de trabalho. Portanto, o ato ilícito praticado pela reclamada acarreta dano moral em ré ipsa, que dispensa a comprovação da existência da extensão, sendo presumível em razão do fato danoso. Então, mais uma vez, foi uma decisão que envolve um período de descanso, aqui no caso concreto, em função de uma jornada extensiva. Em outra decisão, o Dr. Ministro Alberto Luiz Bresciano de Fontão Pereira alega que é fácil perceber que o empresário que decide descumprir as normas de limitação temporal do trabalho não prejudica os seus empregados, mas tensiona para pior as condições de vida de todos os trabalhadores que atuam naquele ramo da economia. Então, essa jornada extensiva implica também uma desgraça social, não se resume a um só trabalhador. Cria-se uma cultura de excesso de trabalho, como já foi citado pelo Dr. Mário, que não visa o ser humano, visa a obtenção de lucro a qualquer custo, o que a gente sabe muito bem, que militamos na Justiça do Trabalho, isso ofende garantias constitucionais. E chamou a atenção um dado que eu peguei aqui, comentando com vocês também, extração florestal. As pessoas que trabalham retirando árvores nas florestas de Cuiabá, Mato Grosso, principalmente, a importância do descanso e intervalo que é concedido de maneira bem diferente da que a gente tem aqui no âmbito comercial, nas nossas cercanias aqui. Lá, a extensão do dano sem o descanso interfere no batimento cardíaco, na produção por excelência também, a desatenção no trabalho, porque ele fica tirando a tora e colocando a tora em caminhão, exige um sobreesforço físico absurdo. Então, a lei instituiu umas pausas regulares durante toda a jornada, não é uma no início, no meio e no fim. Ela é picada para que haja um mínimo de recuperação de energia e de esforço físico e mental também, para fazer a coisa direito. É uma situação de risco, está falando com um corte de madeira, para cortar um corpo de alguém, o deslocamento da própria madeira ao cair na floresta também pode vitimar alguém, então toda a atenção é pouca. Essa é uma situação que eu desconhecia também, porque eu nunca soube de extração vegetal florestal fosse tão intensa assim, sobretudo com relação ao batimento cardíaco. Há um quadro que não dá para colocar aqui agora, onde mostra facilmente a distribuição cardíaca na atividade do empregado, e é extremamente cruel. É como se a pessoa trabalhasse pilhado até o fim do seu turno. Então, essa intervenção do Ministério do Trabalho e Emprego em estabelecer normas de intervalo mais picadas durante a jornada se mostrou extremamente salutar. A questão de tratoristas. Os tratoristas também têm a vida exposta a agentes químicos. Eles ficam expostos porque na lavoura, depois de ser colocado o agente químico, que é de alta toxicidade, um dos efeitos deles também é a sonolência. E não raro, os tratoristas causam em torno de, não sei se é porcentagem aqui, não, aqui não está, mas uma das causas mais comuns nos tratoristas de acidente de trabalho, onde às vezes ele atropela alguém, ou ele mesmo cai dentro da máquina e é atropelado, é por causa exatamente dessa falta de concentração
decorrente da infecção por inseticidas, por agrotóxicos que são lançados em cima da plantação. Isso acontece não só com o tratorista, mas também com os lavradores, os caras estão fazendo a colheita, o pessoal que aplica o agrotóxico também naquele aviãozinho também, né? Porque ele passa no meio da nuvem de fumaça também, pode haver uma desconexão dele neural e ele pode ocorrer em acidente. Então, o sono também nessa hora não é decorrência de ausência de horas que ele não dormiu, mas um efeito tóxico dentro da atividade dele. A jornada do piloto de aviação e tripulação também. O fator humano, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, é responsável por cerca de 70% a 80% dos acidentes aeronáuticos. Então, em 70% a 80%, o fator humano foi determinante para que acontecesse esse acidente. Os anos de atualização de legais aí... Oi? Essa parte travou bem. Tem algumas partes que estão travando, mas algumas ficam difíceis de entender depois, okay. Continuando o que você falou. Qual seria a parte mesmo? Desculpa. Essa última que você falou agora. Jornada de piloto de aviação? Isso. Perfeito. O fator humano, segundo o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, diz que é 70% a 80% a razão dos acidentes aeronáuticos. Fator humano. E depois de uma série de atualizações da nossa legislação nacional, a Lei 7.183, de 84, fez por atender todos os requisitos para que se fosse exercida essa profissão, não só do piloto, mas também da tripulação, mecânico e tudo mais, a missão como comissário de voo, mecânico de voo e denominados, que estão todos chamados aeronautas, e colocou dentro de uma segurança absoluta para o desempenho da atividade. O artigo 19 trata da seguinte forma a questão do descanso dos aeronautas. Vou fazer a leitura da redação da lei, porque é mais fácil entender, ela é bem clara. Artigo 19. As limitações operacionais estabelecidas nessa lei poderão ser alteradas pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira com base nos preceitos do Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana. Parágrafo 1º. As limitações operacionais referidas no caput deste artigo compreendem quaisquer prescrições temporais relativas aos tripulantes de voo e de cabine, no que tange aos limites de voo, de pouso, de jornada de trabalho, de sobreaviso, de reserva e de períodos de repouso, bem como a outros fatores que possam reduzir o estado de alerta da tripulação ou comprometer o seu desempenho operacional. Ainda no parágrafo 4º, diz assim a lei: nos casos em que o sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana autorizar a superação das 12 horas de jornada de trabalho e a diminuição do período de 12 horas de repouso em tripulação simples, tais alterações deverão ser implementadas por meio de convenção ou acordo de trabalho entre o operador da aeronave e o sindicato da categoria profissional. Segundo a National Transportation Safety Board, a fadiga humana é um fator contribuinte em pelo menos 20% dos acidentes e incidentes aéreos no mundo. Outro avanço dessa lei é o amparo para a remuneração das horas de sobreaviso, que é o período não inferior a 6 e não excedentes a 12 horas. Dessa forma, para que se possa reduzir esse risco, a atual lei prevê redução do número de madrugadas consecutivas trabalhadas e escalas de voos planejadas e executadas com base nos conceitos de gerenciamento de risco da fadiga humana, de acordo com o que foi recomendado nos manuais da Organização de Aviação Civil Internacional. Qual o problema do aviador e da tripulação e também dos mecânicos? O mecânico é importante porque ele trata da aeronave, obviamente. Se ele estiver distraído, ele põe um parafuso errado e faz comprometer toda a operação da aeronave. Então, você imagina como é importante o mecânico estar lúcido na hora de apertar o parafuso e fazer os devidos ajustes para o voo. O piloto nem se diga, porque está efetivamente pilotando o avião, fazendo descidas e aterrissagens, subidas e decolagem, né? Na operação de voo. Mas me chama a atenção a quantidade de informação que eles têm que tomar em cada um dos voos.
são 9 fases que formam um voo. A primeira fase do voo compreende a decolagem. São feitas 30 minutos antes da decolagem e durante essa fase ele tem que realizar 137 tarefas e obter 289 informações. Primeira fase do voo. Na segunda fase de taxiamento, são feitas 46 tarefas. Na terceira fase da decolagem, que dura mais ou menos 2 minutos, são 15 tarefas. Na quarta fase subida, são 63 informações recebidas e são realizadas 39 tarefas. Na sexta fase, já a descida, é realizada em média de 15 a 30 minutos e são realizadas 34 tarefas e recebidas 82 informações. A fase de aproximação compreende um pouco mais que 5 minutos e são realizadas em 5 minutos 69 tarefas para se obter 239 informações. A oitava fase de aterrissagem final consiste em 21 tarefas baseadas em 35 informações que estão muito ligadas às outras e necessitam ser feitas com um cálculo extremamente preciso de tempo. Não há tempo para errar. Aliás, aquele filme do piloto que aterrissou no lago lá nos Estados Unidos, né, recentemente, é um filme com Tom Hanks, fala exatamente dessa ausência de tempo para decidir. Eles fazem aquela decisão em minutos, em segundos, e no filme retrata muito bem essa questão, né? No final das contas, o aeronauta e toda a tripulação passam por 797 informações e realizam 361 tarefas em um voo de linha aérea comercial. Então, a gente verifica claramente a carga psicológica e o necessário pedido de descanso e o respeito restrito a isso. Imagina uma informação errada aqui, a gente acompanha isso em acidentes. Eu tenho muito bem gravado aquele acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, né? Onde ele não conseguiu arremeter, em que pese que a falha foi mecânica mesmo do flap, parece que foi isso. Esse tipo de pressão tem constantemente na cabeça do piloto. E se falhar isso aqui, o que eu faço? É muito complicado. As condições de trabalho numa plataforma de petróleo, no caso concreto aqui na Bacia de Campos, de acordo com o dossiê elaborado pelo Sindipetro, estima-se que haviam cerca de 6 mil trabalhadores em atividade então. E desse total, uma proporção muito maior era de empregados de empresas contratadas que saíram em condições gerais de jornada, salário, comunicação com a costa, de transporte e hospedagem, pior do que o pessoal efetivo da empresa responsável pela exploração. Aqui no nosso caso é Petrobras. As condições de trabalho nas plataformas envolvem, além do confinamento, que já é um negócio complicado, nós estamos vivendo isso, o trabalho em torno de 12 horas pelo dia e pela noite, alternadamente durante o mesmo período de embarque, prejudicando seriamente o estabelecimento de um ritmo de sono e vigília adequado à sua total recuperação do trabalhador para o reinício da jornada de trabalho. Então, plataforma é uma coisa complicada. Você está no isolamento, você tem pouca atividade social e você está restrito a uma carga de trabalho muito grande. Isso quando não tem uma sobrecarga. Na época que a gente estava disputando aqui a questão dos gases naturais na nossa faixa territorial, isso ficou bastante evidente, a produção petrolífera foi muito intensa e os trabalhadores passaram muito dessa jornada, que já era alta. A carga horária do operador de produção embarcado é de 12 horas de trabalho por dia, durante 14 dias, resultando no que os trabalhadores chamam de virada no 7º dia de embarque, e nesse dia que estão virando, eles trabalham cerca de 18 horas. Isso numa jornada normal de uma plataforma. O descanso tem tudo a ver. Se ele não for respeitado, a gente vai explodir junto com eles, com certeza. Eu vou citar rapidamente alguns casos diversos agora, já está no meu tempo. Os trabalhadores de indústria petroquímica, profissionais de saúde e caminhoneiros apresentaram após o turno noturno o sono mais curto e de pior qualidade e menor estado de alerta quando comparados a eles mesmos e a outros trabalhadores, apesar de estarem expostos a diferentes estressores. O estudo com caminhoneiros identificou que cerca de 43,2, vou repetir, 43,2 dirigiam mais que 16 horas por dia. A média de horas de sono foi de 5 horas e 75 minutos, sendo que 23,8 dormiam menos que 5 horas. Qual o problema disso?
Eles estão nas estradas, estão levando cargas perigosas. Se eles dormirem no volante, podem causar uma tragédia ambiental, pode vitimar pessoas que estão ao seu lado, eu e você, passando de carro ao lado de um caminhoneiro desse. Nós sabemos, tudo que já ouvimos lá no noticiário, que muitos deles tomam rebites para se manterem acordados. Tem a época da safra, que o Porto de Santos é um exemplo disso. A gente fica atolado de caminhão aí, e eles têm que descarregar rápido para subir rápido, para carregar de novo e trazer mais carga. Então, é isso que obriga os trabalhadores a excederem a jornada de trabalho sem o devido descanso. Uma coisa curiosa também é que o estudo constatou que as mulheres com filho sofrem mais com o trabalho noturno. Elas têm um sono com menor duração pela manhã e, quando comparadas aos homens, apresentam redução na duração total do sono diário, além de conciliarem o sono com a atenção despedida aos filhos e ao trabalho doméstico. A mulher sofre de todo lado. Realmente a ponta mais fraca da relação é a mulher, sem dúvida nenhuma. Operadoras de empresas nucleares apresentaram cochilos mais frequentes, mais longos e maior consumo de cigarro no turno da noite, comparados com os que trabalham durante o dia. A falta do sono adequado imprime uma fadiga que leva, inclusive, ao excesso no vício. As mulheres que iniciavam o turno noturno antes das 3 horas em uma fábrica apresentaram sono diário e mais distúrbios do sono e cansaço que mulheres que iniciavam o turno após as 3 horas. Mais uma vez, a mulher sofrendo os danos de uma noite mal dormida. Funcionários de enfermagem de um hospital que trabalhava em regime de turnos apresentaram diferença significativa entre a duração do sono diurno e noturno. O sono diurno pós-plantão foi de pior qualidade e os níveis de alerta à noite pioraram, à medida que aumentou o número de horas de trabalho. Vamos pensar nessa situação da pandemia. Como foi a luta? E aqui diz que houve associação entre a excessiva sonolência diurna da enfermeira, que trabalham em turnos, e erros na administração de medicamentos e operação incorreta de equipamentos. É uma conclusão lógica, né? A pessoa está desatenta, vai, em vez de colocar o remédio na veia da pessoa, põe um suco de laranja, que já vimos acontecer isso na realidade. As maquinistas de trem, controladores de tráfego rodoviário do turno da noite também apresentaram risco maior de sonolência, 6 a 14 vezes, comparados com os do turno da manhã, 2 vezes. Para cada hora de trabalho adicional no turno da manhã ou da noite, o risco de sonolência aumentou em 15%. Imagina um maquinista de trem dormindo com uma composição carregadíssima, parando em outro trem lá na linha. As consequências da ausência do sono têm efeitos sociais desastrosos. Não é só o trabalhador, mas todo efeito em volta dele, não só com a produção, com as vidas humanas também, né? Pessoas que nem estão relacionadas ao trabalho dela, os passageiros de um ônibus, por exemplo, do próprio avião que eu citei, no próprio trem, aqui no caso, falo de trem de carga, mas também são os trens comuns, envolve situações de risco altíssimo. Então, a preocupação do sono, da lei com o sono, não é à toa. O descanso é necessário para refazimento das forças e também para energia mental, a purificação da nossa cabeça de distúrbios que podem depois eclodir numa má operacionalização das nossas atividades. Haveria muitos exemplos para dar aqui, dos guindasteiros do Porto de Santos, acidentes de trabalho na COSIPA, indústrias de metalurgia, né? Metalurgia. Mas eu vou ficar por aqui para dar tempo da psicóloga falar ainda a parte dela. E todas essas informações aqui eu tenho guardadas, se porventura alguém quiser as anotações, as referências eu tenho comigo aqui. Espero que tenha atendido a rigor aqui a nossa demanda, ainda que de maneira bem modesta, por amostragem, eu diria. Mas agora eu passo a palavra à doutora Adriana, que vai dar curso agora à parte neurológica. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Eu vou falar um pouquinho a respeito do que a neurociências diz a respeito do sono. Vou tentar usar uma linguagem bem do dia a dia, para que não seja algo muito técnico. E para começar, se for possível, eu gostaria de colocar uma imagem para vocês de um cérebro, porque quando a gente fala, nós gostamos de estar imaginando, né? E eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ver um cérebro, e esse aí é um desenho
com as partes, então eu vou estar citando um pouco amígdala, hipocampo, esse lóbulo frontal, só para vocês poderem visualizar. E a outra imagem é de um cérebro não desenhado, é de um cérebro real, para vocês verem que, no meu ver, a outra imagem, por favor, a meu ver, ele parece com a textura de um cogumelo, mas cada um discrimina aí da forma como quiser. Então, essas duas imagens foi só para vocês conseguirem ter uma imagem mental conforme eu for descrevendo. Pode tirar, tá? Se você quiser, se quiser deixar também não tem problema. Eu não sei se é possível aqui na live de vocês eu fazer algumas perguntas só para ter uma ideia, mas durante o sono, o nosso cérebro ele age com duas funções que eu vou estar descrevendo mais no decorrer, que é a restauração celular e a limpeza e organização cerebral. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Mas eu queria ter uma ideia, se for possível, alguém falar quantas horas de sono vocês acham que é necessário para o cérebro fazer todas as atividades que ele precisa durante as horas de sono. Eu não sei se é possível vocês me responderem. Se for, eu aguardo. Se não for, eu continuo. É possível responder, sim. O pessoal pode responder, acredito, até pelo chat fica melhor. Eu acho interessante. Se você quiser tirar essa imagem e deixar as nossas telinhas aqui, e se alguém quiser me responder, quantas horas de sono vocês acham para que o cérebro ele consiga se reorganizar durante a noite, evitando tantos problemas como a Cássio citou? Eu aprendi de 7h30 a 8 horas. Mais alguém? Não. O pessoal está respondendo aqui. Respondendo no chat, pessoal. Eu respondi 8 horas. Tá. Eu não consigo. Bom, eu posso fazer a leitura. A Juliana respondeu 8 dias. O Vicente disse que acredita que 8 horas também. O Dr. Fernando Netinho diz que dorme 8 horas. A doutora Manuela, 8 horas. Eu respondi 6 horas para o cérebro do homem adulto. 6 horas a 8 horas foi a resposta da doutora Alessandra. O doutor Fernando complementou que se ele dormir menos, ele se sente cansado. E a doutora Alessandra de 6 a 8 horas, o Rodrigo de 7 a 8, Denise de 8 a 9. Então, a média, acredito que tenha ficado em 7 horas, de 7 para 8. Muito bem. Então, de parabéns. Realmente Só eu fiquei com 6. O ideal realmente são 8 horas, ou o mais próximo disso possível. É claro que nós temos aquelas pessoas que nós chamamos de dormidores longos e dormidores curtos, que são as pessoas que precisam de mais ou menos tempo, mas essas pessoas realmente são mais raras. A normalidade é perto de 8 horas. E por que esse período? Para fazer todas as nossas conexões, tem um líquido no nosso cérebro que facilita isso. Ele se chama encéfalo raquidiano. Ele existe numa certa quantidade durante o dia, e quando nós entramos no sono mesmo, esse líquido aumenta cerca de 60% a 70% o seu volume no cérebro, de tão importante e de tão ativo que ele vai ficar durante a noite. Enquanto nós dormimos, o nosso cérebro trabalha talvez mais do que durante o dia, fazendo todas as conexões necessárias.
E adiantando até uma parte que eu ia deixar mais para frente, porque eu achei super interessante esses dados que o Acácio nos trouxe. Um dado que eu peguei aqui especialmente para vocês, que os indivíduos em privação de sono, eles cometem mais erros em testes de atenção do que pessoas com 0,8 gramas de álcool no organismo. 0,8 gramas já é considerado embriaguez nos testes e é compatível com 3 taças de vinho, 2 doses de uísque ou 3 cervejas. Agora, o que é uma privação de sono? Quanto que vocês acham que, se a pessoa dormir, ela chega a ser considerada privação de sono? Então, o ideal são 8 horas. Para que cause esse efeito da pessoa estar em estado de sonolência, ao ponto de ter a mesma reação de uma pessoa embriagada, quantas horas de sono a pessoa, a partir de quantas horas para menos, pode ser considerada privação de sono? Vocês conseguem ter ideia? Para dizer assim, eu passei a noite em claro, eu dormi 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. O quanto pode ser considerado privação de sono? Esse é um dado importante, vocês conseguem ter ideia disso? 4 horas. Posso dar um depoimento aqui? Posso falar? Pode. Estão me ouvindo, não? Quando meu filho nasceu, o mais velho, primeiro, fiquei algumas noites sem dormir. Na verdade, a gente dormia muito picado, né? Eu e minha esposa. Dormia 2 horas, aí acordava, enfim. Aquele negócio de bebê, né? E aí eu vinha para o escritório trabalhar e eu tenho certeza que se eu tivesse bem alcoolizado, eu trabalharia melhor do que do jeito que eu estava, sem dormir. Então, foi uma época muito difícil para mim. Ainda bem que durou pouco tempo, né? Mas a privação de sono, assim, ou o sono picado, porque a gente dormia 2 horas, acordava, ficava 30, 40 minutos acordado, depois dormia mais 1 horinha, depois acordava de novo. Foi uma época bem difícil, viu? Eu acredito que se a pessoa dorme 5, 4 horas, ela fica sem condições de trabalhar, praticamente. A não ser as pessoas que você comentou, que são aqueles que... Existem pessoas que eu conheço que não têm essa necessidade de dormir, de descansar, dormem muito pouco e têm, assim, plenas condições de exercer as atividades delas, né? Acho que é o caso do José Carlos aí, que dorme pouco. São chamados dormidores curtos. Eles precisam de uma quantidade bem pequena e o cérebro consegue fazer todas as atividades necessárias, mas realmente isso é raro. 5 horas de sono ou menos já é considerado uma privação de sono que causa esse efeito, como você bem disse, que talvez trabalhasse melhor se estivesse embriagado, porque realmente os efeitos dessa sonolência são os mesmos efeitos de quem está embriagado. Então, a partir de no máximo 5 horas para menos, né, de sono já causa esses efeitos. O que de fato acontece no nosso organismo, no nosso cérebro? Durante a noite, tem aquela parte que vocês viram lá, que chama hipocampo. O hipocampo, ele exerce 2 funções no nosso cérebro. Uma durante o dia, enquanto nós estamos acordados, e outra durante a noite. Durante o dia, ele vai trabalhar com o que nós chamamos de agendamento. Então, são todas as atividades que você tem para fazer, ele vai estar te recordando, olha, às 3 da tarde é isso, às 4 da tarde aquilo. É como se fosse uma agenda mental mesmo, para que você não deixe de fazer nada que é necessário, para que você
tenha todas as suas atividades realizadas no momento apropriado. E durante a noite, ele faz exatamente o oposto. Ele deixa o agendamento de lado e ele pega tudo o que você vivenciou, aprendeu, viveu durante o dia e ele vai estar fazendo um armazenamento de memória, colocando cada coisinha no lugar certo para ele saber quando ele precisar acessar aquilo, já sabe em que caixinha, em que gavetinha aquela informação está armazenada. E ele vai estar relacionando tudo o que se passou durante o dia, tentando achar uma ligação entre tudo o que aconteceu. Informações, inclusive, de filmes, de noticiário, do que você vive, do trabalho. Ele tenta fazer uma relação com tudo isso e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, pessoas que não conseguem, inclusive, dormir, muitas vezes é solucionado por uma atitude muito simples, já que eu estou falando sobre o hipocampo, que enquanto ele não acreditar que as tarefas já foram todas organizadas na agenda da maneira correta e não serão esquecidas, ele não muda de atividade. Então, ele te força a ficar acordado enquanto ele acreditar que a agenda não está bem feita. Então, muitas vezes, sabe quando você vai dormir, você deita no travesseiro e começa a pensar tudo que você tem para fazer no dia seguinte e você não consegue dormir preocupado de perder a hora, preocupado de não posso esquecer de fazer isso ou fazer aquilo? Isso daí é o hipocampo, que não está te deixando dormir preocupado com a parte da agenda. E se alguém aqui passa por isso, uma dica bem simples de resolver isso é pegar uma folha de papel e começar a escrever todas as atividades do dia seguinte, daquilo que você que tá passando pela sua cabeça, de que você não pode esquecer, não pode deixar de fazer, você escreve numa folha de papel. Porque o hipocampo vai olhar para aquela folha de papel e vai falar assim, agora não tem mais como esquecer, porque já está anotado numa folha, eu posso mudar a minha atividade. Então, deixa a agenda de lado e passa a trabalhar com as informações para armazenar e para solucionar os problemas e entrar com a parte criativa. Então, é uma solução bem simples para quem passa por essa dificuldade pontual. Posso fazer uma pergunta? Pode. A adoção de agenda escrita, ela pode atenuar esse efeito do hipocampo? Em termos assim, eu faço todas as anotações, agendo, eu não sei se existe uma relação entre uma coisa e outra. Para o descanso do cérebro. Se você está se referindo à questão de ser escrita ou celular ou digital, tanto faz. Você pode escrever lá no teu celular, se o teu celular é a tua agenda, você pode escrever na agenda que exerce a mesma função, porque ele está vendo que está sendo passado para outro setor e que ele pode se sentir liberado dessa função. A única questão com o celular é que é super recomendado que ele não fique dentro do quarto quando a gente vai dormir. Eu sei que isso é super difícil hoje em dia, mas esse é o recomendado. Por quê? Porque o celular, nós sabemos que a qualquer momento pode chegar uma mensagem que seja necessário nós atendermos. Então, tem uma partezinha do hipocampo que vai ficar sempre em alerta, falando assim, será que vai tocar? Será que vai chegar mensagem? Será que? E ele não vai te deixar que aquela partezinha entre no repouso que ele realmente necessita. Por outro lado, se você colocar o celular na sala e entender que mesmo que ele tocar, você não vai conseguir escutar, ele vai estar no mudo, ele vai estar desligado, não tem chances nenhuma de você ser interrompido por uma notícia que está chegando, então aí ele consegue descansar plenamente.
O nosso cérebro é fantástico, ele é uma partezinha nossa que trabalha sozinho, independente do que nós queremos, pensamos ou agimos, ele tem uma vida própria, sabe? E algumas atitudes que nós temos influencia diretamente na atividade dele. Essa é uma delas. A amígdala, que é outra partezinha que estava lá na imagem, que eu acredito que vocês saibam, mas a amígdala não fica aqui, ela fica aqui. Aqui tem um outro nome, sino alguma coisa que eu esqueci, não é da minha área. Então, a amidalite, ela é um problema muito sério cerebral, não é dessa região aqui. A amígdala, quando ela está superestimulada, que é o que acontece quando nós ficamos num período mais longo acordado, ela fica superestimulada, ela impulsiona a agressividade. Então, a pessoa, ela num período curto de repouso e longo de estado de acordado, ela se torna mais agressiva, porque estimula essa região do agir sem pensar. Sabe aquela questão do adolescente? A adolescente age sem pensar e tal, é porque ele naturalmente tem a amígdala mais estimulada durante esse período da adolescência. Nós, na fase adulta, estando com a amígdala superestimulada, também nos tornamos mais agressivos e temos as mesmas atitudes que nós chamamos de inconsequentes de um adolescente, que é o agir sem pensar. Nós também passamos a ter essa atitude do agir sem pensar, por conta da amígdala. A amígdala estando super estimulada, que é o estando muito tempo em estado de acordado, ela causa essa agressividade. As chances de uma pessoa que dorme pouco, que não alcança as 8 horas de sono, as consequências físicas podem ser inúmeras, desde câncer de mama e câncer de próstata, diminuição da percepção de vida, diminuição da inteligência, da criatividade, sistema imunológico. Então, o seu raciocínio fica diminuído, a sua saúde física fica diminuída, aumenta-se a ansiedade, aumenta-se o estresse, aumenta o consumo de, não sei se eu posso chamar de drogas, mas de cafeína, de álcool, de bebidas estimulantes. Eu ainda tenho muitas coisas para falar, mas eu acho melhor eu estar reduzindo e estar chegando para, de repente, as perguntas, se vocês tiverem para fazer, e ir direto ao ponto que mais interessa para vocês, né? Porque eu estou preocupada por conta do horário. À vontade, eu acho que o tema é relevante, é interessante. O foco também, principalmente para o advogado. Aí é questão só de óbvio, a gente não tem muito tempo, mas acredito que a gente ainda tenha uns 15, 20 minutos para poder concluir e, se for o caso, fazer as perguntas. E se não der para fazer as perguntas aqui, a gente dá um jeito de compilá-las e repassar depois, se possível for também. Tá. Então, continuando, o julgamento, quando nós dormimos pouco, o nosso julgamento fica afetado. Então, quando nós estamos diante de uma situação onde nós temos que exercer algum tipo
de julgamento fica afetado. Também é uma outra consequência do dormir pouco. Quando eu falei da imunidade estar baixa, inclusive isso foi reconhecido até em recém-nascidos, quando são levados, recém-nascidos não, desculpa, bebezinhos, quando são levados para vacinação. Hoje em dia o correto, não sei se realmente fazem, mas é perguntar para as mães, o bebezinho dormiu bem à noite ou passou a noite acordado? Porque a vacina, ela pode ter um efeito rebote se o bebezinho não dormiu à noite, porque a imunidade dele está baixa. E isso, inclusive, também já foi percebido em pessoas de mais idade com relação àquela vacina da gripe, que algumas pessoas falam, não funcionou porque logo em seguida eu fiquei gripado, coisa do tipo. Também pode ser considerado efeito rebote por questão da pessoa não ter dormido e a imunidade estar baixa. Falando em horas de sono, realmente lá no comecinho, quando eu perguntei, eu falei a questão de 8 horas da fase adulta, porque de fato os bebês precisam de muito mais horas e os idosos muitas vezes diminuem também. Também foi dito aqui a respeito do horário dos trabalhadores, e eu queria lembrar e citar sobre isso também, que tem os trabalhadores que trabalham no período noturno e dormem durante o dia. Na maioria das vezes, eles têm o mesmo efeito na vida deles de quem está com privação de sono. Porque para o organismo conseguir fazer todo esse ciclo que é necessário durante o sono, ele precisa estar em um ambiente realmente silencioso, com uma luz muito, se possível, sem luz, né? Ou quase nada de iluminação, sem o barulho, e ter, de fato, as 8 horas seguidas de sono, porque nós passamos por ciclos, sabe aquelas fases, depois resumiu-se para 4 fases. Hoje é mais comum nós escutarmos 2 fases, que é a REM e não REM, porque essa diferenciação fica mais nítida das atividades diferenciadas, todas no não REM, e a do REM, que são... A do sono REM é quando realmente acontece o maior descanso, quando a pessoa não consegue passar por todos os ciclos, e nós passamos por esses ciclos algumas vezes durante a noite. Quando nós não conseguimos passar por todas essas fases, é quando nós acordamos e falamos assim, nossa, parece que eu não dormi, parece que eu não descansei, essa noite foi terrível, mesmo tendo dormido. Quando acontece isso, é bom fazer uma investigaçãozinha, porque a pessoa pode ter aqueles transtornos noturnos, e também pessoas que têm alguns problemas psiquiátricos, elas passam por momentos de estarem sendo acordadas durante a noite e muitas vezes nem se dão conta. Então, nós temos casos de pessoas que ficaram à beira do suicídio por não estarem suportando a vida e assim, sem motivo nenhum, sabe? A pessoa não está com problema, não tem motivo para entrar em depressão nem nada, e de repente está querendo tirar a própria vida. E fazendo um estudo pessoal do dia a dia, foi se descoberto que a maioria dessas pessoas sofriam por problemas, por exemplo, como apneias, que são acordadas várias vezes durante a noite sem nem perceber, e com isso tirava o descanso noturno, cortava todo esse trabalho que o cérebro tem durante a noite, e aí ela entra num estresse físico e estresse mental, ao ponto de não suportar viver. Isso é muito comum, por incrível que pareça, as pessoas buscarem saídas por não saber o que está acontecendo com eles.
Eu tinha falado de algumas consequências que o não dormir traz, né, um pouquinho antes de nós começarmos, que são consequências, assim, são desagradáveis, né, para o nosso dia a dia, como, por exemplo, acelerar o envelhecimento. Acho que ninguém gosta muito dessa ideia, né? Mas o envelhecimento físico, celular mesmo, ele é acelerado quando nós não dormirmos. Também existe alguns hormônios que são estimulados com relação ao apetite e você começa a ter um desejo de comer mais carboidratos quando você não dorme, e outro hormônio que também é estimulado, que faz com que a gordura seja armazenada no abdômen. Então, são algumas consequências, assim, que apesar de não ter a ver com a área do direito aqui, mas são consequências para a vida pessoal que eu acho que são um pouquinho desagradáveis. A aparência, como foi dita por alguém também, de uma aparência não saudável, isso de fato acontece quando nós não dormirmos aquela cara assim, por mais sutil que seja, a pessoa que está à nossa frente tem uma percepção disso e não e faz um trabalho mental para você não desejar aquela pessoa perto de você. Então, se você está fazendo uma entrevista de emprego, se você está paquerando alguém ou qualquer outra situação que você quer se aproximar e você está com poucas horas de sono, isso vai atrapalhar bastante. Aumento de insegurança, ansiedade, estresse, eu já falei para vocês, e isso aumenta muito mesmo. A respeito do descanso, que foi dito também, né, de pedir um descanso de intervalos. Esse descanso durante o dia, o ideal é que, por incrível que pareça, é que a pessoa tenha um descanso, o descanso que eu digo real, de estar ali com a cabeça deitada sem nada, essa parte de 15 minutos, porque se você descansa mais do que 15 minutos, o meu vídeo travou. Vocês estão me escutando? Sim. Assim? Para mim travou a tela geral aqui, desculpa. Então, nesses 15 minutos, o cérebro ele vai até um estágio do sono que é ligeiramente restaurador, mas se passar disso, ele entra em outras fases que, se você interromper, pode dar aquela sensação desagradável, às vezes até mesmo de dor de cabeça, quando você é interrompido numa fase mais profunda. Então, o ideal é ter um descanso de 15 minutos. Isso já é, assim, absurdamente restaurador durante o dia. Durante a noite, não. São as 8 horas. E algo que não foi citado aqui, mas que é para se pensar, é a respeito dos trabalhadores que trabalham na parte noturna, principalmente com a área da saúde. Foi muito dito a respeito de motoristas, de pilotos, mas vamos lembrar também de médicos e enfermeiros que podem cometer erros por falta de descanso. E isso é muito sério, entra também naquela mesma área, né, do piloto, que não tem tempo para pensar, não tem tempo para tomar decisão, a decisão tem que ser tomada e tem que ser muito assertiva. E se a pessoa não tiver o descanso adequado, pode-se cometer sérios erros, né? Foi dito a respeito, eu falei a respeito da listinha, né, da agenda, mas é muito falado a respeito da higiene do sono antes de dormir, que é você não exercer atividade física pelo menos 2 horas antes de dormir, não comer comida pesada, ir descansando a mente, tirando as preocupações realmente para você conseguir dormir.
Em resumo, é mais ou menos isso o que tanto se fala da higiene do sono, é você se preparar com antecedência que está chegando o momento de dormir. E, por fim, tem o ciclo circadiano, que algumas pessoas falam que se dão muito bem com a noite, gostam de passar a noite acordado, dormir durante o dia, que só se sente restaurado se for assim. Isso existe sim. Existe algumas pessoas que preferem a noite do que o dia, por uma questão de organismo mesmo, né? Então, o seu organismo, ele tem um ciclo circadiano de estar acordado à noite e de dormir durante o dia. Mas a maioria das pessoas que falam isso, eu gosto da noite. Na verdade, são costumes, são hábitos que muitas vezes veio até familiares de infância e a pessoa se acostuma e acha que esse é o melhor para ele. Ou conseguiu, de alguma forma, se adaptar também aos horários de trabalho, para quem trabalha à noite e descansa durante o dia. Mas, para você ter certeza, quando vocês se depararem com alguém assim, fazer algumas perguntas bem simples para saber se realmente a pessoa tem um ciclo circadiano de estar dormindo à noite, de estar dormindo durante o dia, acordar durante a noite. Quando a pessoa era bebezinho, porque isso, como nasce com esse ciclo, e já se viu que isso se inicia, inclusive, dentro do útero da mãe, essa mudança de horários. Então, é simples de saber, quando a criança era bebezinho, ela queria dormir durante o dia e ficava acordando, querendo brincar à noite. Depois, no período da escola, ela queria dormir no período da manhã e não conseguia assistir aulas de manhã. A mãe teve que passar para o período da tarde, porque a criança dormia nas aulas. Então, assim, esse ciclo, ele é muito forte. Ele realmente nos faz a pessoa dormir de dia e ficar acordado à noite. E como isso é genético, ele nasceu assim. Então, a pergunta básica é como que era as suas horas de sono quando você era bebê, na primeira infância, na segunda infância. E aí você vai saber se a pessoa está se forçando a ficar acordado à noite e dormir de dia, ou se realmente isso é genético. E aí eu queria saber a questão das perguntas também, que assim, basicamente, eu acho que eu passei, ainda que en passant, sobre todos os tópicos aqui que eu tinha anotado para conversar com vocês. Perfeito. Então, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer rapidamente? Pode, é isso que eu ia falar. Podemos abrir para algumas perguntas. Eu também tenho uma, mas né, o Fernando pode fazê-lo. É coisa rápida. Eu queria. A doutora passou um exercício de leitura de 3 livros de diferentes temas, né? Para a gente fazer as conexões e tal. Eu queria saber se tem algum outro exercício relacionado à capacidade de concentração. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa concentração, principalmente no dia que a gente está cansado e teve uma noite mal dormida por algum motivo. A concentração você não consegue adquirir de um dia para a noite, é uma questão de treino também. Você, todos os dias, passa períodos do dia se concentrando em apenas uma coisa. A gente tem hábito de falar que o homem só consegue fazer uma atividade e mulher é multifunção, né? Mas, gente, isso não é realidade. Na realidade, todos nós fazemos apenas uma função bem feita por vez. As outras atividades, elas normalmente vão no automático. Uma prova disso é, por exemplo, você pega o seu carro e você vai todos os dias para a sua casa. Um dia você decidiu que saindo do trabalho você vai visitar a sua mãe.
Só que no meio do caminho o telefone toca, você atende e você começa a conversar com a pessoa e desliga do que você está fazendo, das outras atividades que no caso é estar dirigindo. Quando você desliga o telefone, você olha, você está parado na frente da sua casa, porque no automático você fez aquilo que você faz todos os dias. Então, nós temos coisas que nós fazemos todos os dias. A mulher faz comida todos os dias, lava roupa todos os dias e atende o telefone e cuida do bebê e tudo vai entrando no automático. Uma coisa é feita com atenção, com um pouquinho mais de atenção e o resto é automático. Então, o treinar a atenção é todos os dias você pegar apenas uma coisa para você fazer e não importa o que está acontecendo ao redor, é você se focar ali, que é o que nós chamamos de mindfulness, que é você estar totalmente focado em apenas uma coisa e não pensar em mais nada. E isso é treino. Quanto mais você treinar, mais focado você consegue ficar nas atividades. E é interessante como estar focado está diretamente relacionado à felicidade, por incrível que pareça. É uma outra descoberta da neurociência, que o foco também nos ajuda a encontrar, de alguma forma, a felicidade. Se eu estiver me estendendo, você me corta, por favor. Foi feito um teste mundial, não me lembro o nome da empresa que fez isso, e todas as pessoas que estavam ligadas a esse teste, cada uma no seu dia a dia, tinha um aplicativo no celular onde em qualquer momento do dia estaria sendo feita uma pergunta e a pessoa teria que estar respondendo naquela mesma hora. Então a pergunta era: o que você está fazendo? Então, eu estou no trabalho, eu estou tomando banho, eu estou mexendo no computador, assistindo TV, não importa o que fosse, eram em dias e horários aleatórios. A outra pergunta é: no que você está pensando? E a outra pergunta é: como você está se sentindo? E esse se sentindo é sempre relacionado a estar feliz ou infeliz. Então, eram essas as 3 perguntas que a pessoa tinha que responder. E aí, com um longo tempo de pesquisa com muitas pessoas, eu não me lembro os dados de cor para passar para vocês, mas foi constatado que quando a pessoa respondia: eu estou lendo um livro, no que você está pensando, na história do livro, essas pessoas, elas tiveram uma resposta de estou me sentindo feliz numa porcentagem extremamente mais alta do que as pessoas que respondiam assim: eu estou lendo um livro, mas na verdade eu estou pensando na minha mãe que está no hospital. Então, quando você exerce o foco, e isso é um treino que você tem que fazer todos os dias, porque o foco, ele não é tão simples e tão fácil de ser exercido, você até mesmo se torna uma pessoa mais feliz com isso. Uma outra descoberta da neurociência foi uma pergunta bem interessante. Nós temos 2 perguntas no chat. Uma da doutora Denise Borbarelli. Ela fala que o filho sempre inverteu o sono, dormindo de dia e acordando à noite. O que é possível para fazer para mudar essa situação? E tem uma outra, do Dr. Paulo, que eu acho bem interessante, que é com relação ao home office, né? O trabalho realizado em casa, que as pessoas estão trabalhando até 14 horas sem interrupção. Qual grave é isso para o psicológico? Então, para a gente poder, acredito que para a gente poder finalizar, essas seriam as 2 perguntas que encaminharam para a gente. Com relação à primeira pergunta do filho, precisa ver se realmente não está acontecendo de fato nada que está interrompendo a noite de sono para que ele esteja acordando e se durante a noite, né, não está tendo nenhum estímulo diferente, se não está sendo provocado um descanso durante o dia, ou se de fato isso é do organismo dele. Se de fato for do organismo, isso
durante a vida inteira, isso não muda. Não tem como nós mudarmos. Tanto é que, se tivesse, as pessoas que trabalham durante a noite poderiam ter algum caminho para estar mudando e se adaptando de forma melhor a esse estilo de vida. Mas não é isso. Quando é genético mesmo, não tem como mudar, tem as adaptações. Então, mudar o horário de escola, vai ser aquela pessoa que vai fazer uma faculdade no período noturno, que vai ser melhor fazer a faculdade no período noturno, mas se realmente for o ciclo circadiano dele, não tem o que fazer. A outra pergunta era... Me lembra? Com relação ao home office, as pessoas estão trabalhando muito mais tempo sem interrupção, né? Como isso pode, quais são os impactos na saúde das pessoas? A pergunta exatamente doutora Adriana, com o advento do home office, pessoas estão trabalhando até 14 horas sem interrupção. Qual grave é isso para o psicológico? Doutor Paulo, eu acho que as pessoas estão trabalhando mais do que 14 horas, viu? Sem interrupção. Porque com o advento da ausência de necessidade de deslocamento, esse período de deslocamento, por que pareça, até me permite uma reflexão, às vezes o período de deslocamento entre um compromisso e outro era um momento de descanso. Eu vou citar um exemplo pessoal meu. Por vezes eu tinha que ir a São Paulo. Então, o que eu fazia? Eu tinha as minhas atividades, eu entrava no ônibus, eu preferia ir de ônibus, né, para São Paulo. Para quê? Para nesse período de 1 hora, eu ia apreciando a paisagem, tirar um cochilo, dar uma descansada. Naquele momento era o meu momento de reflexão. Então, eu acordava com o chacoalhar do ônibus no terminal do Jabaquara. Essa era a realidade. Entendeu? Então, eu tirava aquele soninho. E ficava muito bem. E ia fazer as minhas atividades. E a mesma coisa no final da noite. O descer a serra à noite, já com as luzes apagando, só aqueles pontinhos de luz, um ou outro avião passando, aquilo ali me dava um relaxamento. Eu trabalhei o meu corpo para relaxar dessa forma. Não sei se eu estou falando besteira, mas esse é o meu laboratório, né? Eu acho que cada pessoa faz de si um laboratório. Esse é o meu laboratório. Desculpa, a resposta é sua. Imagina, por mais que você até mesmo goste, né, do seu trabalho, nós, como seres humanos, precisamos de outras atividades. Então, quando se fala em trabalhar de 14 horas ou mais, já se vê que é impossível essa pessoa dormir às 8 horas durante a noite, porque ou ela faz isso, ou ela toma banho, ou ela atende um telefone, que sempre tem isso, conversa com alguém, para um instante para comer. O comer, o se alimentar, o almoçar, o jantar, faz parte também da questão do foco, porque você comer trabalhando, você não presta atenção no que você está comendo, com certeza, porque a sua atenção vai ser no seu trabalho, no seu computador. Então, você provavelmente vai comer mais do que o necessário ou menos do que o necessário, e você não vai apreciar a parte da alimentação. E isso é algo importante para o nosso organismo. Tudo que nós fazemos durante o dia são para o nosso emocional, para o nosso psicológico, são importantes. Então, o tomar um banho, comer um alimento prestando atenção no sabor, no que você está comendo, o sentar durante um tempo e acariciar um animal, conversar com um filho, ter relacionamentos, porque se você me fala que você trabalha pelo menos 14 horas por dia, você não faz mais absolutamente nada. E para o emocional, isso é um desgaste muito grande. Na realidade, você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo. E isso vai causar danos emocionais, com certeza. Eu não posso aqui dizer quais são esses danos, porque é de uma forma muito individual. Vai envolver tudo que a pessoa já vivenciou até hoje para direcionar os prejuízos para que lado vai caminhar. Mas que terá prejuízos, isso com certeza
terá prejuízos. Eu me lembrei de um teste que foi feito, se você me permitir, porque eu acho ele tão importante, que também dá uma boa ideia do que acontece quando nós não temos uma boa noite de sono. Foram pegos várias pessoas, essas pessoas receberam uma lista de 24 palavras. Essas palavras estavam divididas em 3 grupos, palavras positivas, negativas e neutras. Aí selecionaram, deram 24 horas para essas pessoas decorarem essas palavras. No dia seguinte, eles selecionaram apenas as pessoas que conseguiram, de fato, decorar as 24 palavras. Então, todas as pessoas que fizeram parte da pesquisa tinham plena capacidade e já haviam decorado as 24 palavras. Ok. Aí pegaram essas pessoas e separaram em 2 grupos. Um grupo teve as 8 horas de sono e o outro grupo teve privação de sono. Ficaram o máximo de tempo acordado. Claro que teve lá os seus cochilos, mas tiveram a maior parte do tempo acordados. No final, eles pegaram, passou mais 24 horas, pegaram todas essas pessoas e pediram para essas pessoas relatarem todas as palavras que elas se lembravam. Então, do primeiro grupo que teve a noite de sono perfeita, comparado com o grupo que teve a privação de sono, quem teve privação de sono teve uma redução de 40% na quantidade de palavras que ainda se lembravam. Agora, o mais incrível de tudo isso, no meu ponto de vista, é que as palavras que esse grupo que teve privação de sono se recordavam eram as palavras negativas. Então, quais foram as palavras esquecidas? As positivas, principalmente, as neutras em segundo lugar. E as mais recordadas foram as negativas. Então, aí você começa a entender quando se tem um relacionamento interpessoal com uma pessoa que não tem um descanso pleno durante a noite, ela só consegue ver o lado negativo de toda a situação. Então, até entre casais, né? O cônjuge só vai lembrar das coisas ruins que vem acontecendo, mas também no ambiente de trabalho são aquelas pessoas mais negativas, que você não tem prazer em ficar do lado, que são mais briguentas, porque a agressividade é aumentada também. Então, quem gosta de estudar neurociência, para quase todas as questões que são trazidas, a gente fala assim, pergunta qual é a solução para isso? Vai dormir, vai tirar um cochilinho, que o seu mundo vai ficar melhor em vários aspectos. Tem mais alguma pergunta? Já estamos... Não sei como é que está o nosso tempo. Eu acredito que nós já estejamos finalizando. Caso a Adriana queira passar para a gente o Instagram ou forma de contato, fique à vontade, o espaço é seu, e a partir daí eu agradeço aos participantes para a gente encerrar. Correto? A Cássio, o Mário, com a concordância de vocês, aí nós encerraríamos. Então, fique à vontade para passar o seu contato, se desejar, o seu Instagram. Lembrando que depois nós vamos pedir o seu e-mail, para não podemos remunerá-la, mas podemos, pelo menos, certificar a sua participação como palestrante no dia de hoje. Então, aí a ATS encaminhará para a senhora um certificado de participação como palestrante no dia de hoje. Pelo menos é o mínimo que nós podemos fazer como forma de gratidão.
Bom, então se quiser falar o seu contato para a gente passar, o Instagram, alguma coisa assim, fica à vontade. O meu Instagram é adriana.floride, sem acento. Para quem quiser entrar em contato comigo através do Instagram, eu passo qualquer outra informação, telefone, o e-mail depois eu passo para você. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que eu fiquei um pouquinho nervosa, porque eu nunca fiquei diante de tantos advogados, apesar de crescer no meio de polícia, de delegacia, eu nunca fiquei tanto na frente de tantos advogados, e assim, a minha mente ficava pensando muito, o que é importante para eles, o que é importante para eles, e eu sinto que, de repente, eu posso ter falhado em alguma informação por falta de saber o que de fato é importante para vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, foi muito bom ver a carinha de vocês, de alguns de vocês pelo menos, de conhecê-los, e espero que eu consiga ter mudado um pouquinho a importância do sono na visão de vocês, né? Do quanto que é importante. Eu vou falar mais uma coisa a respeito dos adolescentes que eu tinha comentado, né? Principalmente na fase do vestibular. A gente não costuma falar, isso serve para todo mundo, gente, mas a gente costuma falar, né, para o adolescente: estuda agora, depois que passar o vestibular, você dorme, descansa, faz o que você quiser. Mas agora é hora de estudar, e passa a noite virado estudando. Mas se não dormir, não vai conseguir organizar as informações, vão ficar meio perdidas, e tudo aquilo que a gente estuda, eu falei dos ler os 3 livros, mas as informações vão ficar divagando, porque durante o horário de sono, que vai, como eu falei, para as gavetinhas. Se não for para a gaveta certa, você não consegue pegar a informação na hora que você precisa. Ela fica meio que divagando, ela fica solta, digamos assim, em regiões que não são fáceis de serem acessadas. Então, o ideal é você estudar, você vai estar preparando alguma coisa para a audiência, lê tudo que tem que fazer, mas tira as 8 horas de sono para aquelas informações estarem no local certo e no dia seguinte elas poderem serem acessadas no momento que você precisa. E depois que passar o vestibular, que passar a audiência, passar a reunião importante que vai ter com alguém, aí você pode passar a noite acordado, porque aí uma noite acordada não vai ser tão maléfica assim. Mas antes do que você tem de importante, tire as 8 horas para estar dormindo, repousando, e o cérebro conseguindo colocar no lugar certo todas as informações necessárias. É isso. Perfeito. Está ótimo. Doutor Mário, doutora Cássio, agradeço também a doutora Manuela pelo apoio, doutora Fabíola, que não está presente, mas nos apoia, não está presente por motivos de saúde, doutora Vanessa também, que não está presente por motivos mais do que justificados. Então, doutor Mário, a Cássio, a Adriana, agradeço a presença de todos e esperamos em breve nos encontrar para mais uma nova palestra, tá bom? Se caso queiram falar, obrigada. Ótima palestra, só elogio, gente. Obrigado. A presença de todos foi muito fundamental. Parabéns, doutora Adriana, muito obrigado pela aceitação do convite também. As portas estão abertas aí também. A intervenção do nosso coordenador José Carlos também, obrigado por tudo. Os presentes aí, um bom dia de trabalho aí. Bastante sono, hein, gente? Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Encerramos então a reunião. Até breve.